Hoje eu vou perguntar para vocês em casa se vocês sabem qual a diferença dos grandes profissionais, dos grandes atletas, dos esportistas de sucesso. Você parou para pensar que não só a determinação e a constância fazem a diferença na vida deles? O jogo, o segredo maior hoje, está naquela palavrinha-chave, mentalidade. E é sobre isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos fazer um bate-papo levando para você em casa os pontos diferentes, um pensamento diferente, atitudes que você pode ter no seu dia a dia que vão te levar ao próximo nível da sua vida profissional, da sua vida de atleta, dos seus sonhos tão almejados. E para fazer parte com a gente hoje, o Caio Ferreira, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui. O Caio tem esse trabalho há alguns anos com alguns esportistas e vai trazer isso para vocês. Caetano novamente e o Washington com a gente. Então eu vou começar perguntando para você, Caio. O que é mentalidade? Aos seus 20 anos de profissão aí, o que você acha que essa palavrinha tão interessante pode ser de diferente na vida das pessoas? Ó, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui no podcast Mais. E já respondendo essa pergunta, assim, para mim mentalidade é como se fosse uma super cola. Uma super cola. Mas por que uma super cola? Porque é ela que vai dar o sustento para muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, seja numa condição profissional, seja numa condição pessoal. Ou seja, eu trabalho diretamente com atletas. Então os atletas, eles entendem que o esporte exige que eles têm que performar muito. O que é performar? É a pessoa ter bastante habilidade, ter bastante competência e diminuir as coisas que vão fazer com que ela tenha algum tipo de bloqueio, de obstáculos. Então, quanto mais habilidade, mais competência e menos obstáculos, maior a performance. Então, a mentalidade, ela cola todos os aspectos que estão relacionados à performance. Então, o atleta ele tem que ter força física, o atleta tem que ter postura, o atleta tem que ter a capacidade de lidar com as emoções, capacidade de lidar com as frustrações, com o medo, com os erros. Então, quando a gente fala de mentalidade, ela é essa cola que trabalha tudo isso, que cola tudo isso para que ele realmente tenha um desenvolvimento, tenha performance. Então, digamos que hoje a mentalidade, ela pode ser o principal recurso e o diferencial na vida dos grandes. Quando a gente fala grandes, seriam os grandes empresários, os grandes líderes, os grandes jogadores. Como que você aplica isso hoje junto à sua equipe? Concordo. A mentalidade, ela realmente ela está aparecendo de uma maneira que as pessoas estão cada vez mais enxergando a sua importância, a sua aplicação. Então, se fala de mentalidade e não é só se falar da mentalidade como algo simples, é se falar e aplicar a mentalidade. Então, os grandes líderes, os empresários, os atletas, eles de fato eles estão aplicando a mentalidade porque eles estão entendendo como isso tem feito um diferencial, como isso tem permitido porque eles cheguem cada vez mais no topo, se torne um atleta de elite, porque lidar com diferentes aspectos da vida, com os diferentes desafios, e não é que você vai lidar com um desafio hoje, você fala, não, passei, tudo bem, acabou, amanhã já tem outro. Então ela precisa realmente nutrir isso e aplicar isso na prática. A mentalidade ela é constante, ela é na prática. Porque acontece isso, a diversidade, ela vem para nós para nos fortalecer. Então, em vários momentos, a gente vai se deparar com uma situação diversa. Só que eu penso assim, Caetano, ok, passei por um problema e agora? O que eu vou esperar do próximo problema? Como que a gente consegue lidar com isso no dia a dia e no nosso aspecto de vida para fortalecer também a nossa mente? A gente tem que estar preparado sempre para dar o próximo passo, né? E cada vez que você dá o próximo passo, né, acompanhando aqui o papo do Caio aqui, cada vez que a gente dá o próximo passo, a gente tem que, eu, por exemplo, penso assim, nós temos que previsionar qual outro passo que vai dar depois desse passo que a gente está dando. Então, assim, se a gente não fizer não tiver um mínimo de previsibilidade das coisas, pode acontecer da gente chegar em algum lugar
e estagnar, ou não saber o que fazer depois desse ponto. Então, assim, isso aconteceu comigo, né, em dado momento em que eu buscava algo, almejava, né, e quando a gente busca e almeja, né, e sempre a gente não ouve muito barulho à nossa volta, né, a gente fica meio que insensível, né, porque o objetivo está ali, mas depois que você alcança o objetivo, você começa a ouvir outros barulhos. É igual o carro, né? Você acaba com um barulhinho no painel, aí você, poxa, acabei com esse barulho. Aí daqui a pouco, do lado da porta aqui, começa um outro troço batendo aqui. Mas esse barulho existia, foi só acabar um. Não, eles já existiam todos. É porque a gente cessa um barulho, aí passa a ouvir outro, né? Aí cessa o da porta aqui. Aí surge um debaixo do banco do carro, que você nem sabia que tinha, mas ele estava fazendo barulho também. A nossa mente também funciona da mesma forma, né? Você não acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, e foi como a gente falou, a gente hoje pode lidar com aquilo e amanhã, a partir do momento que a gente acabou lidando com aquilo, a gente percebe, legal, consegui, passei dessa fase, eu alcancei esse objetivo, ou eu passei por isso, ou eu cessei esse barulho. Aí no dia seguinte, provavelmente, você vai abrir a sua mente e vai perceber que tem outras coisas que você tem que dar sequência. Então, no exemplo do carro, você no outro dia você vai perceber e falar, caramba, que barulho é esse que está ali na roda de trás? Que barulho é esse que está na parte de baixo do carro? E a mentalidade entra com isso, porque na mentalidade traz resiliência, sabe? Traz o controle emocional, a inteligência emocional que se fala para lidar. Então realmente algo que, como eu falei, ela está muito, muito presente, porque os desafios cada vez maiores e cada vez mais as pessoas que colocam na prática, que aplicam elas, são essas pessoas que chegam, são essas pessoas que alcançam o topo, são as pessoas que se destacam da multidão, porque elas entendem isso, elas entendem a importância e como aplicar, como aquilo faz para ela total sentido. Então a gente pode dizer que a mentalidade ela é um construto. Qualquer um pode construir uma personalidade mais forte, mais resiliente e uma mentalidade acima da média, desde que você dedique em você mesmo. Então você vai se preparar. Obviamente é aquele estado, sozinho eu vou mais longe. Por que não procurar um apoio, um suporte, um mentor, um orientador que já trilhou esse caminho para que você possa antecipar processos? Isso. Mas como desenvolver uma mentalidade hoje para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir? Quais os primeiros passos para chegar nessa mentalidade? A mentalidade está em tudo. O mundo costuma ser meio pensado, como muito se fala hoje, né? E depois construído. Então está em tudo. Só precisa ter uma consciência de onde ela está, consciência do mundo em volta, consciência de onde ela pretende chegar. E sim, trabalhar sua mentalidade nesse aspecto. Conhecendo a mentalidade de pessoas que fizeram, ou de pessoas que ajudam a fazer, acabar nesse processo com a mentalidade dos outros, e começar a se construir no mundo nesse aspecto. E quanto mais você vai fortalecendo a sua mentalidade, e junto vem questões emocionais, que a inteligência emocional trabalha junto com a mentalidade, você vai se construindo no mundo. E chegando no local que você pretende estar. Ou que a mentalidade ela visa um processo de manter onde você se constrói, onde você está no mundo agora, e chegar em novos mundos, digamos assim. Isso não tem como você mudar no mundo, ou mudar de estágio no mundo, sem mudar aspecto da sua mentalidade. Ela vai ser o processo, uma cola, uma âncora, ou uma base superior que te leva para lá. E vem os hábitos, né? Qual hábito Sim. você pode falar para nós, Caio? Por exemplo, ao seu longo da trajetória, ao projeto que você desenvolve hoje, quais os hábitos você orienta as pessoas a mudar para poder ter uma mentalidade de sucesso? Olha, dentro dos hábitos que essa ação automática que as pessoas acabam construindo, porque ela vai trabalhando, se preparando de maneira intencional, e ela constrói até que o hábito se torne hábito quando torna uma ação automática, não tão consciente, assim, de forma quase que às vezes, assim, né, involuntária. Trabalhando com os atletas, eu tenho despertado cada vez mais, além dos hábitos que já são hábitos que fazem parte da rotina do atleta, por exemplo, dormir com bastante qualidade, hidratação, alimentação, aquela rotina de treino, de preparar antes do treino,
Tá? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante também, porque às vezes o atleta ele acha que é só chegar e o treino começa no aquecimento. Não, o treino começa antes, uma preparação mental, através de uma visualização do que ele vai fazer, através de técnicas de respiração, para que ele entre naquele estado, que é o estado do treino, mas muito mais preparado fisiologicamente. Então, assim, para além dos hábitos que isso que eu falei, sono, alimentação, essa rotina, tem também esse hábito mental, que é algo que está sendo cada vez mais desenvolvido com os atletas, porque eles estão percebendo essa importância. As pessoas estão falando, os grandes líderes estão falando cada vez mais. Treinadores de clubes, treinadores de seleção, treinadores de diferentes esportes têm falado. Então, eles estão entendendo. Então, eu trabalho na ideia do hábito, principalmente os hábitos de desenvolvimento da mentalidade, que é o mindset. Então, você tem um mindset de crescimento e tem um fixo. Então, quando a gente trabalha com o atleta, a gente desperta nele um mindset de crescimento, mesmo sabendo que o fixo vai aparecer em algum momento. Qual o momento que a gente está diante de um desafio, a gente fala, não vou conseguir. Não, de novo, isso não tem jeito. Isso aí realmente eu não levo jeito para isso. É um mindset fixo entrando. E a gente alterna o tempo todo entre fixo e crescimento. Só que a ideia é programar, digamos assim, né? Programar, trabalhar nesses meninos, nesses atletas, nessas pessoas, que vale a pena ficar mais tempo no mindset de crescimento, se permitir, vou tentar. Deixa eu ver como é que funciona. Vai que isso dá certo. Vai que funciona, vai que melhora a minha performance. Então eu vejo assim, o hábito construído a nível de mentalidade, principalmente pautado pelo mindset de crescimento. Existe uma coisa interessante que eu penso assim, né? A criança, o jovem, quando ele vai para o esporte, geralmente são os pais que levam. E existe uma importância entre o pai reconhecer que também precisa ser um suporte e também precisa ter essa mentalidade. Porque, por exemplo, minha filha foi andar de bicicleta e ela caiu. Levou um tombo, normal. Todo mundo que anda cai. Mas aí eu fiquei com medo pela minha filha e não deixei ela ir mais. Então, o que vocês me dizem disso? O que um pai deve fazer? Porque não é só o filho que tem que ter a mentalidade. Porque se construir isso nos pequenos jovens, ou em jogadores que já estão ali se escalando na vida, é fácil, porque eles têm um propósito. Mas como a gente consegue ampliar isso para uma cadeia de família? Como trabalhar isso? Porque você precisa de um suporte. Sim. A gente trabalha isso no dia a dia. O que você me diz disso, Caio? Olha, os pais é aquilo, né? A primeira é a base de tudo, a primeira linha no desenvolvimento da educação. Eu recentemente eu li e vi uma pesquisa que fala que 76% dos pais não sabem auxiliar os filhos para além da informação, vá lá, treina bem, coma bem. Porque também, assim, não dá para exigir ou esperar que eles sejam os especialistas. Sim. Quando a gente está com um problema de dente, nós vamos no dentista. Quando nós estamos com um problema de saúde, procuramos o médico e por aí vai. A mesma coisa o pai, já tem muitos papéis ali, né? E pai e mãe tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, de educação e tudo mais. Então, eles realmente têm. Então, essa pesquisa com 76% mostra que realmente os pais têm essa limitação e eles precisam de auxílio, precisam de ajuda. E acaba que, muitos dos casos, quando os pais têm realmente essa insegurança ou têm essa dificuldade, eles acabam colocando nos filhos aquilo que a gente chama das crenças. São as crenças limitantes. Sim. Que aí você cresce, você vira um jovem, um adulto com determinado medo ou receio, que se você não despertar para isso, você continua com aquilo e acredita que é seu. Que é você que criou aquilo, mas não é, às vezes é lá, como você falou, desde pequeno. Porque às vezes a criança tem medo depois de cair de qualquer outra coisa, de uma moto. Porque a mãe não insistiu, né? A mãe não insistiu, falou, levanta, bate a poeira no joelho e vai, eu estou ao seu lado. Ou o pai, às vezes no futebol, o menino passou meio mal, ou perdeu um gol, por exemplo, e o pai vai pra cima dele. Poxa, mas aquele gol, por que você perdeu? Até essa cobrança, esse excesso de cobrança. Sim. Porque eles são jovens, eles estão em formação, em construção. Então, quebrar-se isso, olhar também com ternura e com esse acompanhamento, ajuda a formar essa mentalidade. Porque a gente está falando em construção, né? Sim, sim. E somos seres humanos Sim. em construção, né? Que a gente Eu acredito, traz. Precisa ter a consciência de não dar limitação deles para os filhos dele. O problema é que eles não têm essa consciência e dificilmente a gente sabe exatamente qual. As pessoas não captam quais são os limites delas também. Sim. E começa a treinar o filho a viver o próprio limite. Sim.
E as pessoas também que costumam ir mais longe, elas costumam ter um pouco de percepção sobre isso, uma perseverança nesse caminho de mudar esse aspecto nelas mesmas. Sim. São as pessoas que mais se destacam, né? Elas vão se construindo no mundo perante aquilo que elas têm dentro dela e se adaptando e mudando. Elas se educam sozinhas, né? Ou, tô sozinhas, não, desculpa. Se educam com os meios, com o meio, Sim. com as pessoas que estão em volta delas. Sim, legal isso. Passa por uma ideia de autoconhecimento. Sim? Quando eu comecei nessa jornada de maneira bem intencional, eu percebi que para que eu pudesse ajudar as outras pessoas, agregar valor na vida das outras pessoas, que é um propósito, eu tenho, que eu sigo esse propósito, e eu entendi que eu tinha que começar de um ponto de partida. Esse ponto de partida é eu me conhecendo. Acho que só assim eu vou conseguir florescer. Só assim eu estou florescendo ainda, mas só assim eu de fato ia perceber o que seria o florescimento para mim. Porque com autoconhecimento você começa a olhar para dentro de você, começa a entender de fato quais são seus pontos fortes, o que você precisa melhorar, aquilo que te limita, aquilo que é uma crença, aquilo que você entende que ao longo da jornada foi mudando, foi evoluindo. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Acho que o autoconhecimento, eu acho não, né? Porque quem acha tem dúvida, eu acredito que o autoconhecimento, assim, estaca zero como ponto de partida. E é interessante a gente ressaltar o seguinte, gente. Quando a gente fala de crenças limitantes, nós não estamos falando para abandonar o seu passado, abandonar aquelas pessoas que estavam com você. Não. É entender quem eles eram, os medos deles, as limitações da família num todo e fazer a diferença. Então, não é porque os meus pais foram até o Rio de Janeiro que eu não posso chegar até São Paulo. Isso não precisa disso. Sim. Então, esta questão também de resetar algumas coisas na memória da gente não é apagar de vez. É remodelar. É olhar com outro olhar. Então, é importante, quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de autoconhecimento, que as pessoas aprendam a olhar para aquela criança, para respeitar os pais, o que eles poderiam, para ver o futuro, para projetar isso mentalmente, mas de uma forma onde o carinho, o amor por si só, pelas pessoas ao redor, a gratidão seja espalhada. Porque isso também influencia. Sim. Isso, energeticamente falando, muda demais onde nós estamos e aonde nós podemos chegar. Muda. A energia é essencial, né, Caetano? E uma coisa interessante é que, como está tudo interligado, eu acho que a presença, né, não só dos pais, como os familiares, né, os amigos, eu acho que isso aí tudo tem uma pequena influência. Então, eu acho que esse sucesso, né, que os atletas buscam, que as pessoas buscam, ela tem um certo comprometimento daqueles que estão em volta, né? E por isso que às vezes o esportista, né, o medalhista olímpico, eu queria agradecer aqui a minha família, poxa, a minha mãe, a minha avó, e sempre cita alguém, né? Porque são pessoas, foram os referenciais deles na hora de treinar, na hora de fazer o trabalho, porque essa interligação ela é importante, esse aspecto positivo que a pessoa tem. Às vezes é um tio, um parente, a gente tem várias histórias assim, né? Inclusive de músicos, né? Pessoas que o pai, aquele baterista do Roupa Nova, o Serginho, o pai dele pegou umas latas lá, botou no quintal, uns pauzinhos de vassoura, e ele batia naquela lata, fazia uma barulhada danada. E a mãe dele olhava, esse barulho aí, ele falou, não, deixa ele tocar. E dá, e 5 anos de idade, batendo, fazendo uma barulhada com uns cabinhos de vassoura na mão. Hoje eu batizei o palavra, né? Ele canta, ele compõe, ele ensaia, ele produz, pô. Então, assim, esse pai sabia que ia acontecer? Não. Ele só acreditou no sonho Ele do achou filho. que era legal, entendeu? Às vezes até motivou. Sim. Às vezes o moleque nem ligava, né? Eu até tenho aqui eu vou confessar uma coisa aqui, que meu filho começou a tocar piano, comprei um piano bacana para ele na época, e hoje eu fiquei, poxa, por que eu não insisti em tocar piano? Né? Porque quando está pequenininho, está com 5, 6, 8, 10 anos, rapaz, é tudo mais fácil. Né? Hoje ela trabalha fora, já casou e tal. Então, não dizendo que a pessoa não possa fazer. Sim. Mas enquanto é pequena, é tudo mais Motivações. fácil. Né? Os pais têm esse poder de motivar os sonhos, de transformar.
Só que também, eu falo, é importante você motivar, você direcionar, mas você respeitar o que o outro quer. Sim. Sim. Porque, por exemplo, você hoje trabalha com crianças direto. Não adianta eu chegar lá com a minha filha e falar assim, treina e ensina a minha filha. Não, é o meu querer. O meu querer não quer o que a pessoa quer. Então, além de você ter que trabalhar mentalidade, ensinar determinação, pontuar direcionamento, entre outras e outras situações, você ainda tem que ensinar ela a gostar do futebol. É o que eu quero, não é o que ela quer. Então, isso também se torna uma diversidade, né? Um impasse. Eu confesso que passamos por isso. Estamos passando por isso, por esse desafio. Porque você falou muito bem, muito bem. Tem muito que a gente quer, Uhum. né? O que a criança quer, que a gente acredita que isso vai ser bom para ela, que não vai ser. Levamos ela para participar de uma aula experimental de karatê. Ela estava assistindo a série e tal, do Cobra Kai, gostando, e fissurada assim, fazendo os golpes. Levamos. E aí, gostou? Ah, gostei. Mas não foi aquele que a gente falou. Eu e minha esposa, nós combinamos. Falando, olha, com a Maria a gente vai deixar ela escolher. Aquilo que, como tem muitas opções, aquilo que a gente vê que deu match, a gente vai deixar. Isso é a cabeça antes, essa mentalidade. Não, vamos tranquilo, vamos deixar. Ela ficou meio assim, é bom, e vamos ela pro balé. Aí no balé ela já gostou um pouquinho mais, já achou bacana e tudo mais. Beleza. Mais uma, levamos ela para fazer ginástica. A ginástica olímpica e tudo mais. Beleza, ela gostou mais. Só que pra gente, que aí entra a questão do que os pais querem, Uhum. a gente olhou e falou assim, meu Deus, é muita agitação, é muita criança, é muita animação. Porque quando a gente colocou no início, era pensando na questão de disciplina. Porque ela é uma menina muito agitada, muito ativa, hiperativa. Acho que ela me puxou quando eu era pequeno, né? Eu lembro da minha mãe falando isso comigo. Então acho que ela me puxou. Então assim, na ginástica, o treino, tinha muitas crianças, muito movimento, muita aquela coisa toda. Eu falei, caramba, isso vai contra o que a gente quer, como os pais. Mas deu match pra ela. Ela falou, não, gostei, quero ir de novo. Tá, não, tá bom, filha, calma aí, vamos esperar mais um pouco. E ela também muito envolvida com música. Aí levamos pra fazer a aula experimental de música. Aí a música ela gostou e a gente até criamos um ranking. E aí o que a gente pensou, que a gente queria inicialmente, foi o último do ranking pra ela, que foi o karatê. A gente até tentou Não, trabalhar. Falar, não, mas karatê é bom. Fala, não, mas lá vocês não tem muita cor, não sei, colorido. Não, tá bom, a gente vai ver isso. Mas no ranking dela também entrou música, depois ginástica, depois balé. Então, assim, se a gente fosse pelo que a gente quer, e aí eu acredito que é um pouco da limitação de alguns pais, vai levar por esse caminho. Mas não necessariamente é o que a criança quer, ou o que o jovem quer, ou o que a pessoa quer. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Tem que ser, assim, algo direcionado, sim, dentro do possível, que a gente sabe que vai somar para a criança, vai ajudar no desenvolvimento, mas acho que o principal de tudo tem que tocar nela. Ela tem que ter o desejo. Tem que ser aquela coisa lúdica para ela. Tem que ter o fim em si mesmo. Ela não vai começar em algo pensando assim, nossa, vou ganhar milhões. E você... Não, ela está ali pelo prazer. Sim. Simplesmente pelo prazer, pela alegria. Até porque o dinheiro é uma consequência de um resultado bem feito. Se você trabalha, isso serve muito para os jovens e para as pessoas da nossa geração que estamos desenvolvendo tardia ou mentalidade. Entendeu? Serve principalmente porque os jovens, como eles estão, vamos falar assim, com o HD zerado, então a gente consegue colocar na memória deles, na mente deles, todo esse lado positivo, consegue trabalhar esse crescimento, a gente consegue melhor direcionar. Nós, adultos, nós já temos o quê? Várias memórias programadas, estabelecidas, e isso faz com que a gente se torne limitante, desde que a gente queira, Sim. tá? Porque a partir do momento que você fala, o meu copo não está cheio de água, eu sempre posso adquirir mais conhecimento. Então, a partir do momento que a gente entende que, às vezes, hoje eu estou num trabalho que eu não gosto, mas esse trabalho me sustenta. Mas eu não tenho impeditivo de, nas minhas horas extras, eu fazer aquilo que eu gosto até eu poder estar somente nele. Então, é muito interessante que as pessoas entendam, hoje como adulto, que nós precisamos, realmente, para sustentar uma casa, para ter uma vida, e o que nós queremos. E dá para fazer os dois? Dá. Não sobrecarrega. Porque no final você vai entender que você, direcionando a sua energia, você vai ter melhor resultado. Ao invés de você chegar em casa, 5 horas da tarde, ligar uma Netflix, sexta-feira, sextou, papai, segunda-feira, ai, segunda-feira de novo, gente. Então, tipo assim, é muito importante que as pessoas compreendam
que nós podemos também fazer os nossos resets, nós podemos projetar novos sonhos e ter grandes resultados, com pequenos hábitos, né, Washington? Concordo. Eu vejo a maior dificuldade para a mudança em si, o apego. Quanto mais velho, mais apego. A pessoa está cheia de valores e hábitos e tem que abrir mão de tudo, porque como na mudança de hábito vira automático, né? Você não colocar alguns hábitos em automático, você não consegue mudar outros hábitos, uma escala de energia que você dá conta. Então há uma dificuldade aí nesse aspecto. E com a idade isso vai ficando um pouco mais difícil, digamos assim. Porque quanto mais velho, mais um construto pronto tem. E abrir mão é difícil. E na questão de mudança do dia a dia, você trabalha 8 horas por dia. Dá para trabalhar mais 5, 6 horas em outro projeto. Mas tem que pagar o preço da sua escolha. As pessoas têm que querer pagar o preço daquilo que escolheram para chegar onde elas querem. Não vai vir de graça. E tem que abrir mão, sim, de ver muitas vezes televisão, Netflix. Até porque você quer uma vida produtiva ou uma vida parada em casa, descansando o tempo todo? O que você quer? Você quer produzir? Produzir é produzir. Produzir é atitude, é ação. Não é parar e ficar olhando as coisas acontecendo. Eu tenho um exemplo interessante. Há 4 anos atrás, eu fiz 300 km de bicicleta em 24 horas. Nós éramos 7 ciclistas. 7 ciclistas, mas eu era 7 homens e eu. Os meninos, todos bicicletas lindas, maravilhosas, bicicletas caríssimas, pedaleira, aquela coisa, já pedalava há muito tempo, e eu com a minha bicicletinha simples, meu tênis, e falei, vou nessa brincadeira aí. Mas como que eu vou fazer? Os caras têm velocidade, os caras têm aquilo ali, eu falei, eu vou. Pedalava há pouco tempo, tinham 6 meses que eu tinha voltado à prática, levantava todo dia 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, aí tinha um casal de amigo meu que sempre ia, tinha os grupos que a gente pedalava, e vamos, resumindo o processo. Chegou no tal do dia dos 300 km. Vamos na Serra da Canastra e vamos voltar. 3 carros de apoio, todo mundo. Chegamos lá, batemos um pratão de macarrão, olhei aquela galera bruta, falei, sangue do cordeiro, o que que eu tô fazendo aqui? Agora não tem mais jeito, vamos embora. Gente, das pessoas que foram, 4 pessoas conseguiram. Foram os que voltaram. Então 2 voltou no começo, outros 2 depois não concluiu, e nós conseguimos. E entre eles que conseguiram, eu estava lá. O que me fez? O apoio, que foi muito grande da equipe que estava de apoio ali com a gente, a minha mentalidade. Eu precisava subir aquela montanha, eu precisava descer, e eu lembro que a gente estava faltando 30 km para chegar em casa, eu estava com muito frio, e eu parei o carro de apoio e virei pro Olemar, um senhor que pedalava com a gente, falei para ele, Olemar, eu não consigo mais, eu tô com muito frio, tinha molhado a minha blusa e tal. Ele falou, posso te emprestar um casaco? Eu falei, pode. Já estava sem farol, já estava sem saúde, já estava sem mentalidade, já estava sem tudo. Pois eu peguei o casaco do Olemar e consegui concluir esse projeto. E o que eu provei para mim mesma ali? Que eu não estava ali pelos outros, eu estava por mim. E eu com a minha bicicletinha velha, com o meu tênis velho, eu consegui fazer o que os outros que tinha mais preparo, mais condição, mais tempo fez. Porque a minha diferença com a deles era, eu queria fazer. Eu queria concluir, eu me preparei para aquilo ali. E assim eu fiz os 24 km, os 300 km em 24 horas, só por causa da minha mentalidade. O meu diferencial foi isso, entendeu? E todo mundo pode fazer, gente. Todo mundo. Então, o que eu falo? Nada nos impede. Se você acordar mais cedo, o que os outros não fazem, se você mudar os seus hábitos alimentares, se você buscar ajuda, suporte. Sim. Aí a pessoa fala assim, mas se eu for pagar o orientador é caro. Gente, tem live hoje de graça. Tem projetos hoje no YouTube de graça. 3 dias que o cara faz, 2 dias que o cara faz, o cara te dá tanto insights ali, que se você começar aqui, daqui 6 meses você tá assim, comprei o curso desse cara porque esse cara pra mim é bom. Eu tô investindo em mim. Eu tô investindo no meu filho, eu tô investindo na minha mentalidade. Então, a mudança de hábito de mentalidade começa justamente aí, em buscar ajuda. Em saber que sozinho nós não conseguimos. Sozinhos nós não somos nada. Podemos? Podemos. Vai demorar? Vai ser difícil? Vai. Mas por que o caminho é difícil? Por que a gente não pode ir no caminho, sabendo que a gente pode ter uma rede de apoio, uma rede de suporte para crescer? É porque a gente, às vezes, a gente quer se preparar tanto, né? Eu vi uma figura uma vez na internet, eu achei muito interessante. O cara tava com uma janela, né? Acho que você deve ter visto, uma janela de vidro e cheio de pássaro atrás da janela ali, batendo no vidro ali, e ele tava com o livro na mão escrito assim, como observar os pássaros. Ele tava lendo como é que ele faz para observar os pássaros. A janela atrás dele,
com um monte de pássaros ali, tudo olhando para ele, voando e voando, e ele se prepara. Isso aí, aquilo ali é para mim eu falei, caramba, é exatamente isso que a gente costuma fazer às vezes. Você quer se preparar tanto, a questão da bicicleta, né? Tem bicicleta vão até de mais de 100 mil. O cara compra uma bicicleta de 100 mil, 100 e pouco, 200 mil, não sei. Eu não sei o que faz uma bicicleta custar esse preço. Mas tudo bem, é status, não sei, a peça, o tipo da peça e tal. Mas você se prepara tanto, né? E você, apenas com a vontade, você conseguiu fazer o que o cara que pagou. Mas quer dizer, ele se preparou, né? Mas o preparo, muitas vezes, ele não é de fora de dentro para fora. Talvez ele é de fora para dentro. A gente precisa se preparar daqui, ó. A mente, não, acho que eu falei contrário aqui, né? Inverteu. Dentro pra fora. Dentro pra fora. Então a gente precisa se preparar dessa forma. Preparar dentro de nós. Sim. A pessoa prepara o externo. Acho que Não comprar uma chuteira boa, comprar uma, né? o ser humano, ele é muito bom. Ele é muito criativo para dar desculpas. Sim. Perfeito. Ele é perfeito para dar desculpas. Esperar o momento certo. Não, no momento certo eu vou fazer. Segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira. Segunda-feira eu vou na academia. terça. É terça-feira. Quarta-feira. Não, segunda-feira eu começo. A pessoa que vem nessa ideia da mentalidade, quando ela fala assim, eu vou começar, se é terça-feira, quarta-feira, eu começo amanhã. Isso. E se não, eu vou começar hoje, já preparando a roupa dela para ir com o treino, fazer o que tem que ser feito. Aí realmente que entra a ideia da mentalidade. Foi como você falou, a sua mentalidade te ajudou a ir e a voltar a partir do momento que você foi acreditando. Não é que você teve, lógico que você teve dúvida. Sim, lógico que você teve momentos de fraqueza, falou, não, acho que não vai dar, não vai conseguir, mas ó, compensação vem lá, não dá. Vamos mais um pouco, vamos fazer. Então a mentalidade, ela entra nisso. Então não é uma coisa, de novo, não é uma coisa que a gente fala assim, nossa, mas é algo muito abstrato. Não, é algo aplicado, é real, é na prática. Eu estava até conversando antes, falando assim, que eu desafio qualquer pessoa ver um documentário que fale sobre esporte, ou de um atleta que foi realmente, chegou ao topo, eu desafio que tenha algum episódio que não fale a palavra mentalidade. Não tem. Quando a gente falou da importância da mentalidade, eu assisti um documentário chamado Sprint, que são os atletas mais velozes do mundo, falando nesse documentário, os treinadores falando. Treinador falando, não só um, mais de um, falando que 99% é mentalidade. Eu até achei muito. Mas ele falou que um atleta de velocidade, em que isso eu para discordar dele, que eu não sou treinador, não entendo de atletismo. Sim. Então 99%, ele falou que 99% de mentalidade. Porque vamos pegar o cenário. Os atletas estão chegando nas finais ali de Olimpíadas. Alguém tem dúvida que esses atletas estão fisicamente bem preparados? Não. Eles treinaram para aquilo ali. Muito preparado. Muito preparado. Só chega, porque são classificatórias, só chega nas últimas baterias quem não está preparado fisicamente. Então ele falou, quando você olha para o lado, que você está na raia, você olha para o seu adversário, ou que você vê ele antes, é a mentalidade que tem potencial de fazer com que chegue, bata e volte como é que você fez. Você também não era a pessoa mais preparada fisicamente, preparada de estrutura, entende? Mas a mentalidade fez com que, não, vou conseguir. Ah, em quanto tempo? Talvez no meu tempo. Talvez da minha forma. Então a mentalidade, ela é muito boa. E é muito interessante, porque a gente está falando aqui, né? A gente está falando de atletas, de esportistas, mas isso serve para todo mundo. Isso serve para dona de casa, isso serve para o Zezinho da padaria, isso serve para o garçom. Por quê? A partir do momento que a pessoa expande a mente, aplica pequenos hábitos, meditação, alimentação, autocuidado, então ela começa a se tornar uma pessoa diferente. O que vai acontecer? O cara vai tratar melhor. Ele vai tratar melhor o Caetano, no cara que estiver servindo. A comida dentro de casa, que é uma coisa simples de ser feita, ela vai sair mais saborosa. Aí o marido vai falar assim, nossa, que comida diferente hoje, hein? Não é comida diferente. É porque a pessoa fez já mais leve, mais tranquila. Então, a hora que ela vai ver uma diversidade dentro de casa, ela vai, peraí, a louça tá suja? Tá? Obrigada, porque tinha comida em casa. Então, não vai lavar reclamando. Então, gente, mentalidade não é coisa só para os grandes. A gente está falando que mentalidade te ajuda a chegar aonde você quer. A gente exemplifica com os grandes jogadores, com os grandes líderes, com os grandes empresários. Por quê? Porque todo mundo, quando pega um Instagram, uma rede social ou uma TV aberta, você vai ter notícia dos grandes. Então, o que passa na cabeça da pessoa? Nossa,
Cara, olha o Neymar, como que ele chegou lá? Ele chegou dando o primeiro passo no campo. O Neymar não chegou jogando aquilo tudo, ele chegou e deu um primeiro passo no campo para chegar onde ele chegou. Cristiano Ronaldo deu um primeiro passo. Então, se cada um deles deu um primeiro passo, por que a gente não pode dar um passo rumo aos nossos sonhos, às nossas metas? Porque a gente precisa acreditar. Então, se a gente não acreditar em nós mesmos, vamos acreditar em quem? Sim. Eu não posso te passar o meu sonho. Você não pode passar o meu. Eu posso te dar o suporte, que é onde a gente vai buscar ajuda. Olha, eu não consigo isso, né? Que eu não sou boa. Se eu não sou boa, eu vou contratar um profissional. Se eu não sou boa, eu vou estudar mais do que eu preciso. Porque às vezes, ele é bom demais em matemática, desculpa. Ele vai pegar um negócio de matemática e vai destrinchar. Eu vou passar 40 minutos perguntando, e se bobear, eu vou lá na Siri, no Google. Vou lá, responde isso aqui pra mim, por favor. Tá tudo bem, gente. Nem todo mundo é bom em tudo. Não tem como. Não tem como. Como que a galera hoje vê essa diversidade? Olha, foi muito legal você falar sobre essa questão de ser algo que é acessível a todo mundo, Sim. sabe? A pessoa se colocar nessa condição de trabalhar melhor a sua mentalidade, se preparar melhor, está acessível realmente a uma pessoa que está lavando a louça, uma pessoa que está diante de um desafio, ou quando ela acredita, nossa, eu tenho tantos problemas. Talvez você não tenha tantos problemas, você tem coisas que precisam ser feitas. Talvez ainda nem é o problema ainda. Mas as pessoas têm essa tendência a trazer algo de uma maneira mais pesada, mais negativa e tal. Eu acho que as pessoas teriam até vergonha se ela pegasse os problemas dela e fosse colocado do lado de outras pessoas que também têm problema. Você vai ver que é minúsculo, é pequeno, porque tem muitas pessoas também passando por essas dificuldades aqui. Então, assim, essa diversidade, ela mostra que é possível para qualquer pessoa desenvolver. É possível para qualquer pessoa. A gente usa realmente os grandes como referência, porque se ele está lá, é mais fácil apontar para ele e mostrar, olha, ele chegou ali, aquele empresário se tornou esse empresário de renome, de sucesso, porque ele fez isso, isso e isso, então é mais fácil. Então a gente consegue mostrar através dessas pessoas. Mas, de verdade, é algo acessível a qualquer um. É essa mudança de ver o copo meio cheio, meio vazio. É essa gratidão pelo aquilo que você tem, que naquele momento você fala, nossa, estou tendo que pagar tantas contas. Mas por que você está pagando conta? Porque você comprou. Você gastou, você investiu. Então você tem que ser grato por isso. Essa meditação, sabe? Tirar um tempo para você mesmo, para você buscar ali o conhecimento interior. É você pegar um tempo para você entender que não importa a idade, o conhecimento ele é absorvido até o seu último dia de vida. Como falou, é YouTube, é livro, tem muito. Acho que temos até que filtrar um pouco mais, porque a quantidade de informação é absurda. Acho Então, a mentalidade qual seria, então, o ponto que você fala assim, poxa, esse cara aqui realmente não dá mesmo? Qual é a parte mais difícil que você deve enxergar na questão, né, mental ou psicológica de alguém que quer seguir uma carreira? Fala assim, mas esse cara aqui não tem jeito. Você fala assim, pô, você chegou a desistir de alguém? Ainda não. Ainda não. Ou quase desistiu? Não, eu já escolhi não seguir com a pessoa, com o atleta, porque, de fato, ele não reunia as 3 coisas que eu acredito que são necessárias. Vou falar para vocês. Primeiro de tudo é acreditar. Então, se ele acredita, quem sou eu para falar que não? Ou seja, então, se eu percebo que ele acredita, eu vou com ele, eu vou apoiar. Sim. Segundo, é o esforço. Assim, acho que ninguém chega ao lugar que é de sonho, por menor que seja esse sonho, sem um esforço mínimo. Então ela tem que se esforçar. Acho que o esforço ele é primordial e inegociável em qualquer jornada de busca, de crescimento, de sonho, de tudo. E o terceiro, aí entra uma questão mais técnica, é ter competência. Então essa pessoa que apareceu, não era nem pela competência, porque eu não tinha visto ainda. O esforço mas a pessoa não estava acreditando. Não estava acreditando nela mesmo e dava para perceber que o esforço não era algo que agradava essa pessoa. Então eu abri mão de trabalhar com essa pessoa. Mas assim, das pessoas com que eu trabalho,
A gente conversa nos nossos encontros exatamente sobre esses 3 pontos, para que esses 3 pontos sigam muito forte. Então é o fator de acreditar, sabe? É você saber que você precisa se esforçar independentemente do que você pode ter talento, porque muito se fala, né? Vamos pegar no futebol, agora trazendo bem específico no futebol, muitas pessoas associam a grandes jogadores ao fato do talento. Sim. Mas se fosse só o talento, essas pessoas não iam precisar treinar. Cristiano Ronaldo não ia ter que treinar todo dia. Messi não teria que ter treinado todo dia. Neymar, coitado, teria que treinar todo dia, se esforçando no sentido. Coitado, eu falo porque a gente vê ele com tanto de lesão e a gente sempre olha para um lado meio negativo da pessoa em si. Que ele tem a vida dele, que ele curte, não esconde de ninguém. Só que ele tem um esforço para aquilo. Então, assim, tem muitos atletas que sofrem com essa questão de buscar, né, e ter que se esforçar, e faz parte do jogo. Eu ouvi o Carlos Alcaraz, que é o tenista, tá para ser um dos grandes do mundo, ele falando ao final de um grande slam, que ele foi campeão de Roland Garros, ele falou assim, a gente tem que gostar do sofrimento. Chega um momento que você tem que gostar do sofrimento, porque quando a gente fala que a pessoa, que ela deseja algo a mais, que ela trabalha 8 horas dela do dia, e chegar em casa, ela escolhe se aperfeiçoar em algo que ela está pretendendo fazer a mais, pegar 2, 3 horas do dia dela que ela poderia estar ali de boa, relaxado, assistindo um filme, ou seguir, né, aqui a rolagem no Instagram e passando o tempo, ela escolhe fazer outra coisa. Sim. Então, sim, de uma certa forma você tem que um pouco gostar do sofrimento, ou abraçar, pelo menos. Não vou nem dizer, às vezes gostar é até muito, né? Ele que falou, mas gostar muito. Mas pelo menos abraçar o sofrimento no sentido assim, eu vou ter que passar por isso. Sim. Então, esforço aí, negócio. Especificadamente em questão do futebol, é bem mais delicado, né? Por quê? Corpo, osso, músculo, atividade física. Então, inevitavelmente, às vezes a pessoa se prepara ali e um dia antes é uma luxação. Isso. Então, assim, como fica a cabeça dessa pessoa? Porque a pessoa se preparou para um campeonato 6 meses. Ele sabe que ele ia sair do reserva para o principal. Ele sabe que seria aquela chance. Aí, tipo assim, ele não pode. Você vai ter que reconectar tudo aquilo ali. Você vai ter que pegar e as colinhas suas ali, você vai gastar a colinha ali no meio. Sabe uma coisa que eu acredito de verdade? Vamos botar um exemplo como esse. A pessoa se preparou, treinou, estava pronta. E por uma condição ela veio a se machucar e não foi participar de uma final, de uma competição, de uma Olimpíadas. Primeira coisa que a gente tem que deixar mesmo é que a pessoa possa sentir a dor dela. Sabe? Ela possa se permitir sentir tristeza, às vezes até sentir raiva. Temos a tendência a acreditar que raiva, tristeza é coisa negativa. E eu falo, não é. Do meu ponto de vista, não é. É terapêutico. São emoções Sim. que têm um desfecho positivo ou negativo, a partir do momento de como você trabalha essas emoções com essas pessoas. Recentemente, um atleta meu perdeu a final. De virada no último minuto. Sabe aquela coisa que você fala, meu Deus, parece que piorou ainda mais a situação, que já tivesse pior? E eu mandei mensagem para ele e falei, se permite ficar triste. Se quiser chorar, você chora. Faça isso. É direito seu. Eu não posso falar assim, não fica triste não. Por que eu vou falar isso? Se é algo que ele queria muito. Se é algo que as pessoas querem muito. E qual o problema da pessoa ficar triste? Fique triste, chore. Sinta. Só que entra a questão do controle emocional, da inteligência emocional, para saber que a vida continua, que outro dia é outro dia e a jornada vai começar de novo. De novo. O que não dá é a pessoa passar 7 dias chorando. Lógico que vamos falar da questão do esporte, né? Sim, Então, é obviamente. isso. Abandonar, né? Acabou tudo. Não. Aí vamos reconectando, juntando os cacos ali de novo, pegando. Lembra da cola? Vamos pegando tudo ali, ó. Vamos colando tudo de novo. Como lidar com a frustração, olhar para trás, o que aconteceu de errado, o que pode melhorar, o que faltou, por que você fez, por que você não fez. Eu também não gosto de julgar ninguém, sabe? Julgar. Não, você está errado nisso, apontar o dedo. Não Na cabe verdade, ali. nós ainda não sabemos lidar com o medo, com a frustração, com as perdas e com o erro. É impressionante. A pessoa, ela chegou num ponto que ela fala assim, eu não posso errar. Errar não é uma decisão. Inevitável. Isso é muito. E é inevitável errar, gente. As pessoas precisam parar para entender o que é o erro na vida dela.
Então, tem uma questão de emoção. Você não sente emoção, como é que a pessoa vai entender a emoção dela e vai trabalhar ela? É impossível. Sim. Como é que você fazer um processo novo sem erro? O erro faz parte da escala do processo. Você está sempre errando e aprendendo. Se a pessoa tiver uma mente trabalhada para lidar com o erro e crescer com ele, é até errando o tempo todo e crescendo cada vez mais. Sim. Então sempre vai ter mais problemas, mais erros, mais desafio E mais crescimento. e mais crescimento. E a alta performance tende a ser um pouco maior isso aí. Sim. Às vezes, acredito. Né, por exemplo. Perfeito. Eu, Tende a ser maior e você tem que saber lidar com isso. Não é inevitável. essa do erro, assim, é uma coisa que, coincidência, essa semana passada, trabalhei muito com os atletas, eu vi muito isso, e chegou uma hora que eu levantei um ponto crítico com algo que a gente escuta muito no futebol, mas acho que tem muitas pessoas que falam também, que dá pra gente melhorar isso. Falando assim, não tem problema errar. Aí eu acho que é algo que a gente tem que jogar um olhar para essa frase. Porque quando a gente fala não tem problema errar, a gente está, de uma certa forma, no subconsciente, colocando para essa pessoa que tá bom. Então, relaxado errar, né? Relaxado. Então vamos lá, não tem problema errar. Aí o que eu penso? Tem uma outra frase que escuta muito de treinador, tá? Que eles falam assim: não tenha medo de errar. Eu acredito que essa já melhora. Tá? Vamos lá. Não tem problema errar, é uma condição. E as pessoas falam para mostrar assim: não, você pode ir lá, tudo bem, não tem problema errar. Se o cara perde um pênalti, Copa do Mundo, o pênalti que vai dar o título, ele errou. Tem problema ou não errar? Lógico que tem. Daquele cara de 94, rapaz. Você entende? Você sentiu a dor? Italianos, né? Sentiu, cara, a dor? Nossa, ele sumiu do mapa. O Caetano, ele até respirou, falou, eu lembrei. Então, como é que a gente fala para as pessoas? Michel Platini, né? Dói, né? Foi Platini. Foi o Baggio, não? Roberto Baggio. É, Roberto. Não, ele foi o bar. Roberto Bar. Putou, ele faz assim, ó. Deus. Então, assim, tem problema bem errado. lembrado. Se um goleiro toma um gol, Mas se um empreendedor toma uma ação errada, tem um problema errado. Tem ações que dão muita consequência. Muito. Sim. Quando ele fala não tenha medo de errar, é para mostrar a pessoa que vai lá, tenha coragem, faça. Faça. É isso que a gente está falando. Porque o erro, ele vai fazer parte do processo. A preparação é para acertar. É isso, prepara para acertar. E o erro é uma consequência. Normalmente quem mais erra é quem mais tenta. E quem mais tenta e quem mais arrisca é as pessoas que chegam. Sim. E eu falo também uma coisa, vou falar uma coisa também, que nessa questão do errar, eu tenho feito cada vez mais, falado com as pessoas, para tirar até essa palavra errar numa situação de deixar mais automático e melhor. Então vamos pegar o que eu estou falando com o menino. Falou assim, olha lá, você está se preparando para acertar. Não acertou? Reaja. Isso vale para qualquer pessoa. Se você não conseguiu realizar aquilo que você pretendia, cara, não fica, sabe, se lamentando, chorando. Ai, poxa, não deu certo. Cara, reage. Tá bom, não deu certo desse jeito. Qual outro caminho? Qual outra opção que eu tenho? Busca uma forma diferente, né? Porque o cúmulo é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você errou, se você, no caso, não acertou, reaja. Faça diferente, vá para um outro caminho. Então, assim, eu acho muito interessante essa questão do errar, sabe? No sentido que a gente se prepara para acertar, mas tem que estar consciente do erro. Sim. E a partir do momento que você errou, você reage. Reaja rápido. Porque aí você vai ter caminhos para seguir solução. E os hábitos que vão te mudar. Porque, por exemplo, se você tem aquele erro, se você vai parar e vai analisar o que é aquele erro na minha vida? Por que eu cometi? Aí você vai se conhecer, você vai ver melhor. E se for preciso, muda o hábito. Muda o hábito, reprograme a tua mente. Para que você possa fugir disso na próxima situação. Então, por exemplo, no jogo em especial, você está preparado, mas o seu adversário também está preparado. Então, você tem um concorrente no mesmo nível que o seu. Só que se ele analisou o seu jogo, ele viu o seu jogo 30 vezes, ele sabe até a sua respiração. Claro, o cara está te analisando, ele vai estar te marcando no campo. Sim. Se você ali tem a ousadia de fazer a diferença e reprogramar a rota, é onde ele não esperava. Então, na vida da gente, a gente precisa também, como no futebol, reprogramar a rota. Sim. Muito bom. Então, é bem interessante Você isso. falou em autoconfiança, né? Que é a primeira coisa, a pessoa confiar em si, né? Eu lembrei de um episódio até do Ronaldo falando no podcast. Ele falou que o treinador, né? Da seleção, quando foi jogar num time, aí ele deu uma fita, o pessoal assistiu o jogo, ele pegou a fita e não assistiu.
Aí, você assistiu a fita? Não, acho que você conhece a história, né? Aí ele falou assim, eu não assisti não, mister. Não assistiu? Não. Você sabe quem... Então você não quer saber quem são os zagueiros dele, tem bom zagueiro lá. Você não conhece nenhum deles, né? Ele, não. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Tem certeza de quê? Eles me conhecem. É isso Cara, mesmo, entendeu? quando ele falou isso, então assim, aí até o time que tava perto de, pô, cara, a gente tá jogando com, né? Porque tá preparado. É. Porque sabe o que tá ali pra fazer. E ele consegue ali motivar quem tá do lado, pô. Sim. Então, se o cara tá puxando a bandeira ali, meu irmão, então eu vou dar o que eu tenho também. Que é o trabalho em equipe, né? É interessante também, a gente não falou sobre isso hoje. Porque não é só aquela pessoa que você tá orientando, que você tá acolhendo ali, fazendo ele se tornar uma mente mais forte, um profissional de alto padrão. Ele também tem um grupo. Tem um grupo. Então a gente tem que Tá entender tudo isso. interligado. Tá interligado. Como que a gente consegue equilibrar, né? Eu fiz a minha lição de casa, mas ele não fez. Eu consigo fazer o meu passo, mas ele não fez. Como que você lida com essa diversidade? A gente sabe que, assim, realmente tem coisas que estão no nosso controle, e a gente tem que ter coragem para assumir e tocar, e ter as coisas que não estão no nosso controle, que temos que aceitar, entregar na mão de Deus, na mão do universo. Aí cada um sabe, cada um busca uma mão para entregar o que não está no controle. Mas quando no controle tem que ter coragem. E o esporte, ele é muito curioso, assim, não o esporte, na verdade, realmente a vida. Você falou muito bem, né, que sozinho, às vezes a gente acredita que dá para ir sozinho, mas a gente sempre está indo com alguém ou por alguém, enfim. E no esporte, até um tenista, tem um ciclista, ele tá com outras pessoas auxiliando. Ele tem uma equipe, ele tem um staff, pessoas que estão ali apoiando, seja de uma maneira técnica, profissional, ou simplesmente mandando uma energia para ele. Então a gente acredita que está sempre conectados e envolvido com outras pessoas. Quando eu trabalho com um atleta em especial, eu tento fazer com que ele seja a pessoa que não só brilhe, mas que o brilho dele possa iluminar as outras pessoas que estão em volta, que possam ser uma maneira, que ele consiga emanar de uma certa forma algo que inspire e motive as outras também, principalmente numa situação adversa. Teve um caso específico que aconteceu. Um atleta joga no exterior, o time dele venceu por 3-0, no segundo perdeu de 4-0. Eu falei para ele, olha, provavelmente no próximo jogo, se vocês começarem perdendo, a tendência é que a confiança do time vá lá embaixo, tá? E essa falta de confiança deles pode puxar você como areia movediça, te puxar para baixo. Mas você tem que buscar dentro de você a força, isso que a gente está trabalhando aqui, essa mentalidade, para sair dessa condição, porque ela não necessariamente reflete aquilo do jogo. O que aconteceu no jogo anterior pertence ao passado, ficou no passado. Por isso que às vezes a gente fala de crença, é isso, porque às vezes a crença do passado nos limita, mas ela pertence ao passado. Tá? Então, nesse caso, o 4-0 pertence ao jogo passado. E aí você perguntou, né, como é que eu faço para lidar com isso, visto que tem outros. Eu falei, tem que partir de você. Então você toma a iniciativa e toma ação. Se acontecer algo como isso, você mostra através da sua postura, até porque ele tem um desafio do idioma, que ele está jogando na Coreia. Ele é brasileiro. Então o idioma, e por mais que esteja estudando, é um desafio. Sim. Então ele não vai comunicar pela fala, ele vai comunicar pela atitude, pela confiança, igual o Ronaldo fez, né? Tipo, só a ação dele já fez com que as outras pessoas também acreditassem. E ele, na hora que tomou o gol, que aconteceu, começou a tomar um gol, ele já pegou a bola, já chamou e vambora. O time dele empatou e ele fez o gol da vitória, da virada. Porque constrói dentro dele a confiança que é necessária, que é essa autoconfiança. E muitas das vezes essa autoconfiança também reluz nas outras pessoas. Com certeza. Entende? Então, assim, a gente sabe, motivação é uma coisa que vem de dentro, é uma chave, né, uma porta que sai por dentro. Só que muitas das vezes reflete em outras pessoas também. Se você tem essa atitude, essa postura. É contagiante, gente. O riso é contagiante. Por que você vê alguém sorrindo? Não, você vai de alguém pra tirar foto. Aí você fala, sorri. Aí você tá sorrindo pra pessoa. Você tirando a foto, você tá aí. Você não vai aparecer na foto, você tá sorrindo, por que você tá sorrindo? É contagiante, entendeu? Motivação é contagiante. A gente fala muito aqui sobre energia, sobre isto que tá entre nós. Às vezes eu falo uma coisa até simples, a pessoa tá passando uma situação difícil, uma pessoa vai lá e pede uma oração, uma coisa assim. Cara, chega!
Uma positividade chega. Sim. Não interessa, quando você emana um pensamento positivo, quando você acredita, o universo está aí, o segredo está aí, e tem N situações que são comprovadas hoje sobre essa questão do meio, né? Uhum. Então, realmente, se você está afundando, se tem uma pessoa que puxa o time para cima, Isso aí. essa pessoa faz a vitória todinha. É isso aí. Por quê? Porque a gente não pode deixar que o meio tire de nós o que afunda a gente. Sim. Então, eu não lembro, mas eu lembro uma vez que eu li em algum livro que eles falavam sobre o navio, né? O que afunda o navio é um buraco no casco. Ali entra a água. Se você deixar a água de fora e inundar o seu ser, você afunda a sua vida. Com certeza. Então, isso serve para tudo que a gente faz. Então, se você vê que aquele buraco surgiu, você pode muito bem remendar ele e pode seguir velejando no seu curso. E isso vale para todos os aspectos da vida da gente. Então, se você acredita no seu sonho, se você acredita que você pode ir além, e você treinou, trabalhou, tem um mentor, fez um projeto, você pode ir além. Não é uma derrota, não é uma queda, não é uma luxação que vai te fazer desistir de um sonho. Às vezes a gente precisa parar. Às vezes a vida para a gente. Uma saúde, uma situação delicada, perder um voo, alguma questão familiar. Mas quando você para, reprograma, respira e continua. Mas você não vai continuar da onde você começou. Você vai continuar da onde você parou. Só que uma certa maturidade para entender que foi preciso parar para recomeçar mais forte, para recomeçar melhor e para fazer uma trajetória diferente. E falando em trajetória, eu queria saber da sua trajetória agora, Caio. Conta pra gente quem é o Caio Ferreira. Caio Ferreira é uma pessoa que está florescendo cada vez mais, uma pessoa que buscou esse autoconhecimento, sabe, para cada vez mais se aproximar do propósito, porque eu tenho uma visão de propósito tá caminhando lado a lado com a gente, acho que desde o momento que a gente nasceu, assim. Conforme a gente vai passando, vai crescendo, esse propósito vai se aproximando, vai tendo mais clareza dele. Eu não acredito, não sei se é. Talvez as pessoas achem que o propósito está lá na frente, né? Então, chegar lá na frente. Não, eu já acredito que o propósito está do meu lado desde quando eu nasci, veio acompanhando e cada vez mais eu estou estreitando ali numa caminhada assim, junto assim, nessa jornada. Hoje eu tenho uma atenção muito, muito forte para essa questão da mentalidade. Antes de levar para as outras pessoas, eu apliquei comigo durante bons anos. Me formei em psicologia positiva para entender através da ciência como é que isso se aplica, como é que isso realmente funciona. Validei comigo. Eu estava num ponto que eu era uma pessoa que reclamava demais das coisas, estava ficando chato. Quando você percebe que você mesmo está reclamando muito, você fala, não, tem alguma coisa errada. Porque quando a outra pessoa, no caso a minha esposa, falou, isso validou. Eu falei, caramba, realmente eu tô. E isso foi me fazendo transformar e me florescer. Sou casado, muito bem casado, já há quase 10 anos. Tenho uma filha de 5 anos, tenho 2 filhos adolescentes, um de 17, um já de 18, outro já para fazer 18 também. Trabalhei muito tempo no futebol, diretamente na área da fisiologia do exercício. Para ser sincero, acho que desde os meus 15 anos já atuo com futebol, tenho 39 agora, então já tenho muito tempo nessa jornada. Trabalhei em clubes de Série A, trabalhei em base, trabalhei em futebol feminino, trabalhei na seleção. Então, assim, já vi muita coisa do futebol, de dentro ali do campo, muito próximo às pessoas envolvidas. E hoje eu decidi seguir por um caminho de fora do campo e ser a pessoa que olha de fora, porque todo atleta precisa de alguém que ajude ele a olhar de fora o que está acontecendo dentro de campo, porque a responsabilidade dele ali é com o jogo, é com o treino, e de fora a gente consegue enxergar um pouco melhor. Então, minha missão agora, meu propósito é ajudar cada vez mais atletas a expandir essa ideia da mentalidade, sabe? Entender que preparação técnica é muito importante, tática é importante, fisicamente é importante, agora a mentalidade é a sacola. Eu achei muito bonito seu projeto. Eu estudei ele, eu achei fantástico, porque você não só está plantando sementes, como você está espalhando, contaminando de uma forma tão positiva um universo diferente. Porque o universo do esporte, por si só, ele já é focado em determinação, em crescimento, em práticas que, digamos, qualquer um pode fazer, né? Mas você fez diferente.
Você pegou o básico e você trouxe um quê a mais, da onde você acolhe as pessoas, você compreende as pessoas e você faz com que elas vejam o melhor delas através do seu projeto, mudando também e ampliando essa mentalidade delas. Me fala um pouquinho desse projeto. É, esse processo de mentoria, esse projeto de mentoria, ele realmente surgiu quando eu percebi que muitos atletas, eles acabam ficando pelo meio do caminho, não por falta de talento. Sabe, tem muitos meninos talentosíssimos que jogam muita bola, mas o futebol e o esporte, ele tem os seus desafios que vão além daquilo que ele entrega, que é o talento, que é exatamente esse aspecto mental. Então foi daí que eu percebi, eu falei, caramba, eu acredito que eu posso ajudar cada vez mais jovens, cada vez mais atletas profissionais nesse sentido, porque dentro do que eu fazia da minha atuação anterior, as pessoas me buscavam para conversar. Eu percebi assim, comecei a perceber isso, que as pessoas vêm até mim, a gente conversa e tem uma conversa legal e tal, e eu percebo que essa questão da mentalidade, porque eu já estava me provando já há um bom tempo, então eu percebi que isso fazia muito sentido, essa conectar através dessa desenvolvimento da mentalidade. E aí foi a hora que eu decidi sair de dentro do futebol para realmente ajudar mais. Então hoje eu trabalho com a mentoria individual, onde os atletas, os pais de meninos jovens ou atletas profissionais me procuram e a gente faz esse trabalho de desenvolvimento para preparar ele para os desafios que tem e que vão continuar existindo, que não são poucos, são muitos. E entra o aspecto emocional, entra o aspecto de resiliência, de lidar com frustração, erros, acertos, preparação, a questão de técnicas que a gente aplica no dia a dia, que eles conseguem aplicar no dia a dia, e daí performar mais. Porque eu me especializei nisso, em alta performance. E como eu falei, alta performance é você ampliar as suas competências, suas habilidades e diminuir os obstáculos. E essa diferença é o quanto se performa. Só que aí tem o alto performance, que é a evolução dele com ele mesmo, e tem a alta performance, que é a evolução dele com o outro. Então, o quanto ele supera o outro. E aí faz cada vez mais sentido. Tem também a mentoria em grupo, porque eu sei que a mentoria individual é um tipo de trabalho que não é acessível a todos, porque o investimento é maior, depende da hora do profissional, de toda a preparação muito personalizada, mas também tem a mentoria em grupo, que a mentoria em grupo eu consigo acessar mais pessoas e levar um conhecimento que, às vezes, a pessoa por si só não consegue, e que já ajuda muito em insights, a ideia, os pais estão ali, conseguem entender um pouco melhor. Lembra que eu falei que 76% dos pais só conseguem lidar no aspecto assim, filho, vamos lá, treina um pouco mais, coma melhor, mas dentro de um sonho de ser jogador de futebol, acaba sendo um pouco. Então eu entro dessa maneira. E é interessante porque a gente fala diversidade no começo, né? Todo mundo fala que é difícil no começo, mas não é. A diversidade, ela é difícil no começo, mas ela te motiva. As falhas, as dificuldades vão crescendo, aí você vai ficando duvidando de si mesmo, aonde é importante a mentalidade. E aí, quando você chega no topo, é onde a gente fala muito, né, Caetano? Quando você está no topo, o vazio, se você não estiver bem preparado, ele é o mesmo ou pior de quando você começou. Verdade. Porque quando você está no topo, que você olha para trás, você fala assim, e agora? Quem sou eu agora? Então, é uma constância a gente cuidar da gente e entender que cada etapa merece uma atenção especial. Então, a gente sempre vai precisar estar nos cuidando e precisar de uma mentoria para cada etapa da vida da gente. Porque o topo, ele pode também ser uma coisa que destrói a gente. Com certeza. Esse mês tem uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil, chamado Divaldo Franco. Ele está fazendo 98 anos. E ele é um médium espírita, né? Atua na área do espiritismo. Ele tem uma mentora espiritual, que é a Joana de Ângeles. E no segundo livro da série psicológica, que é o livro O Homem Integral, fala sobre a integralidade do ser humano. E é uma coisa muito legal que ela apresenta no livro, né, através da psicografia dele, que todos nós temos todos os elementos que precisamos para estar aqui. Todos. Então achei legal quando tu falou sobre a tristeza, a raiva, né, pode englobar também o egoísmo, o orgulho, pode colocar. Nós temos isso tudo, né? Mas qual é o nosso desafio?
né? Isso não pode sair da gente. Porque o homem integral, o ser humano, igual arroz integral, né? Ele vem com a casca, ele vem com tudo, né? Tudo que é integral, né? É completo. Completo. Então nós também somos seres completos. Então nós não podemos arrancar a tristeza, eliminar as nossas frustrações, eliminar a raiva, eliminar o egoísmo, o orgulho, a Ansiedade. ansiedade. A gente não pode eliminar isso. São coisas que faz parte da integralidade humana. Mas, como você falou também sobre o autoconhecimento, você tem que localizar aquilo dentro de você. Você localizando aquilo dentro de você, você sabe separar por partes. E você consegue manipular isso, né? Faz parte do autoconhecimento. Você manipular isso nas horas certas, né? Que é a questão do controle emocional, você controlar as suas fraquezas, porque elas fazem parte de um crescimento pessoal, de um processo processo mental, né? Nossa. Então é muito importante a gente colocar essa... E o conhecimento, né? Einstein fala algo parecido, fala que todo ser humano consegue realizar tudo aquilo que almeja. As pessoas precisam entender que o mundo humano é construído por humanos, indivíduos da mesma espécie, tem potenciais diferentes? Tem, mas é tudo ao nosso alcance. Então a pessoa, se ela souber trabalhar sua mentalidade, trabalhar foco, superação é uma coisa que é constante, está sempre superando. Ela pode sim alcançar o que ela quer, e tem que pagar o preço disso. Então nós vemos um mundo possível, mas que muitas vezes é vendido para nós como um mundo impossível. Agora, como construir-se nesse mundo para fazer dele possível realmente, que é a questão? A gente vai de cada um. E uma grande parte disso é a mentalidade, não tenho uma dúvida disso. Mudança de hábito também, né? Mas a mentalidade está ligada à mudança de hábito. Vou te dar um exemplo. Eu resolvi emagrecer há 1 ano e 10 meses. Eu perdi 18 quilos em 1 ano e 10 meses. Eu mudei mentalidade mais de uma vez. Eu mudei hábito mais de uma vez. E superei mais de uma vez. É uma coisa extraordinária? Eu não vejo como extraordinário. Eu vejo como só algo que eu me propus a fazer. Eu não vejo como algo a mais que isso. E o mundo todo pode ser construído de acordo com a vontade de cada um. Isso tem que ter consciência que é um mundo humano que nós construímos e não é nada assim além disso. Não tem nada além disso. É só isso. Isso aí. É. Tem que estar bem resolvido, né? Tem que ter uma clareza das coisas. Sim, traçar os processos, traçar as metas, entendeu? Em qualquer constante, qualquer situação da vida da gente, você tem que saber quem você é. Sim. Porque se você não souber o que você é, quem você é, onde você quer chegar, então qualquer lugar serve. Então, aí eu vou... Por exemplo, a sua filha já mostrou claramente o que ela quer, o que ela não quer. Tão pequena de personalidade, falou, opa, papai, mamãe, não é assim não. Vocês podem até gostar disso, mas eu quero isso. Direito de escolha. Agora, hoje a gente vê adultos aí, com 40 anos, que não sabem o que é da vida. E aí? Então, pra onde a vida vai, você vai ser guiado? Ah, você quer ficar o quê? Ficar o resto da vida rolando tela? E, gente, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Tudo bem pra quem quer. Pra quem quer, tá ótimo. As pessoas têm que entender isso. Concordo plenamente. Olha, vamos ajudar, vamos fazer crescer, vamos ampliar a mente daqueles que querem. Aqueles que não querem, gente, que papo chato de futebol, que papo chato de mentalidade, eu escuto isso todo dia. Tá bom. Vai lá na Netflix, tá muito sério legal. Entendeu? É bem isso. Por quê? As pessoas que vão fazer a diferença é quem busca o diferente. Sim. Ah, pra que eu tô lendo um jornalzinho de bairro? Porque ali deve ter alguma coisa interessante. Aquele conhecimento, às vezes, não vai me agregar agora, mas um dia vai ser funcional. Ah, pra que eu tô estudando sobre nutrição? Eu não sou nem médica. Porque se você não sabe, um dia você vai ter que descobrir. Como que alguém vai te questionar uma coisa, te falar, e você simplesmente está aceitando? Então, a vida da gente não pode se aceitar, tem que se questionar também. Sim. Tem que questionar quem eu sou, o que eu quero e aonde eu vou chegar. Então, com essas metas, você dá um primeiro passo. Após esse primeiro passo, você fala, tá bom, qual caminho eu vou percorrer? O que eu tenho que mudar? Então, se hoje eu tenho que levantar às 5 horas da manhã para fazer uma caminhada para fortalecer meus músculos, eu vou levantar às 5 horas. E se eu preciso ler 20 páginas por dia, tá bom. Eu vou parar no meu horário de 1h30 de almoço e vou fazer só 1 hora. Ah, eu preciso comer melhor? Vai na feira, sexta-feira, deixa a comida da semana preparado. Então, essas mudanças de hábitos você vai aplicando. E se cair, der uma vacilada, volta de novo. Eu não sei quanto tempo seria necessário para se considerar um hábito uma rotina. Dias, meses, não tenho esse conhecimento a fundo. Mas eu acho que
Você faz ali a partir de 30 dias com constância, que ele já virou rotina. Se virou rotina, já é bem propício a estar mais próximo do sucesso. As pessoas costumam se associar muito a implementação, a interiorização do hábito com 21 dias. Uhum. Mas 21 dias é o número mínimo para que você tenha esse hábito. Mas como nós gostamos de coisa mais fácil, né? Então já colocou aqui com 21 já. Beleza. Mas 21 eles colocam sábado e domingo? Tá sábado e Aí domingo. tira folga no sábado e domingo. Dependendo, se a pessoa puder escolher, não. Ó, tu construiu, mas sábado e domingo é para descansar, né? Para ficar 21 dias corridos, né? Então essa ação diária que a pessoa desenvolve que faz com que ela realmente passe a adotar aquilo como hábito e ficar automático. Mas não quer dizer que você fez aquilo por 21 dias e fala, pronto, beleza, consegui, agora já virou hábito. A partir de amanhã já posso relaxar que vai vir de qualquer jeito. Não é? Que entra a ideia da disciplina, entra a ideia da constância. Vai ter dia assim que você vai estar mais cansado, vai ter dia que você vai estar desanimado. Assim, porque a gente não pode seguir uma condição de escravidão. Assim, eu sempre falo isso com as pessoas quando a gente fala sobre hábito. O hábito ele é muito importante porque o hábito, principalmente quando são bons hábitos, porque tem hábitos bons, mas hábitos ruins. Então, quando é bom hábito, você fazer mais daquilo é muito bom. Né? Te ajuda, te prepara e te economiza energia, tempo e atenção para você lidar com as outras coisas. Com desafios, as coisas que você está lidando durante o dia a dia. Enfim, as coisas estão aparecendo. Então, por isso que é importante construir esses bons hábitos. Como você falou um monte, eu tenho 7 que eu gosto de deixar bem claro comigo. Um é o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento, porque o autoconhecimento, as pessoas não são responsáveis pelaquilo que eu faço bem, eu faço mal. Ou seja, vamos notar que eu tenho autoconhecimento, que eu sei que eu sou uma pessoa que quando está chegando à noite, eu começo a ficar estressado, ficar nervoso. Outra pessoa que está do meu lado não tem culpa disso. Sim. É algo que eu já me reconheço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tomo conhecimento disso e evito qualquer situação que vai gerar um desconforto. Sabe aquela pessoa fala assim, não vem falar comigo não, nem tomei meu café ainda. Cara, a pessoa não é culpada por você ter tomado seu café, que você ter nervosa pela manhã. Então, autoconhecimento é isso. Quando a pessoa realmente tem isso, ela consegue lidar melhor com as outras pessoas. Eu aprendi que eu consegui lidar melhor com as outras pessoas. Então, autoconhecimento é a questão da inteligência emocional, né, que aí também pode ser controle emocional, pode ser gestão das emoções, o desenvolvimento cognitivo, quando a gente busca cada vez mais conhecimento. Cada vez mais pode até parecer muito assim, cada vez mais. Não é que tem que ser cada vez mais, mas se permite ao novo, certo? Se permite trazer algo que te alimente de uma maneira positiva, um conhecimento que pode ser específico para aquilo que você faz, ou um conhecimento da vida, enfim, mas se mantém ativo, com o seu cérebro ativo. Outro, do sono de qualidade. Eu, como fisiologista, não posso abrir mão disso, do sono, do treinamento físico e da alimentação. Acho que falei 6, falta 1, não vou lembrar. Mas são essas coisas que eu acredito que para mim, são os pilares. São, então, 7 pilares que norteia e faz sentido para muita. Vamos falar um pouquinho do sono especial, né? Muito se fala sobre o sono. 8 horas, 7 horas, 12 horas. O que você orienta hoje para um atleta iniciante? O que é o ideal sono dele para ele poder performar melhor? Olha, eu poderia falar quanto mais, melhor. A gente sabe que não é essa a realidade. Você até comentou um pouco do Cristiano Ronaldo e eu brinquei, né, que nas palestras que eu costumo fazer falando sobre o sono, que ele ganha para dormir. As pessoas acham que ele ganha para jogar bola, para treinar, não, mas ele ganha dinheiro para dormir, que ele dorme bastante. Mas, assim, tem alguns mitos também sobre o sono, sabe? Mas se a gente for pensar num número mágico, que realmente não tem, mas seria 8 horas, 7 horas, pelo menos 9 horas. Também tem uma necessidade de acordo com a idade dos atletas, tá? Mas eu acredito que, para além da quantidade de horas, é a qualidade. Mais do que a quantidade, é a qualidade. Porque dentro do sono você tem também as etapas. Então você tem um sono leve, você tem um sono profundo, você tem um sono REM. Então, quanto mais tempo, por exemplo, passa no sono REM, melhor é para o aspecto cognitivo, de memória. Então, por isso é importante ter um sono de qualidade. E aí, até agora, entrando para um lado do adulto, né? As pessoas associam, por exemplo, com bebida. Você fala, quando eu tomo alguma coisinha antes de dormir, eu me sinto bem para dormir. Seja uma taça de vinho, 2 taças de vinho, ou uma cervejinha, essas coisas assim. Mas acontece
que o álcool ele permanece no seu organismo durante algumas horas. E quando você toma essa bebida alcoólica, você pode até dormir bem. No caso, perdão, não dormir bem, você pode até dormir rápido, de forma até imediata, que às vezes esse é o desafio. Se eu não tomei um ali porque eu demoro a dormir. Só que o seu sono não é de qualidade, porque muitas vezes ele atrapalha você entrar na fase REM. Então o sono tem muitas coisas que a gente traz do passado, que as pessoas falam assim, mas se quando eu morrer eu descanso. Como se as pessoas que dormem muito fossem preguiçosas. Mas não é, já está associado. Qualidade do sono à noite, você ter um descanso durante o dia está associado à produtividade, eficiência. Então eu recomendo para os atletas buscar dormir pelo menos às 8 horas da noite, ou seja, não dormir muito tarde, 9, 10 horas, evitar o uso do celular perto de dormir, porque não é só a luz que é emitida ali, que a pessoa vai lá, desliga tudo, tem aquela luz da tela, mas é a ativação do seu cérebro enquanto você está ali, porque a luz ela inibe a questão da melatonina. Inibe diretamente isso. Então, quanto mais luz, pior. E além da ativação, se o seu cérebro está ativo, você não desliga de imediato. Não é como se fosse um interruptor. Assim, pum, desligou. Pum, Atividade cerebral, né? a atividade cerebral continua. E isso atrapalha você ter um sono de qualidade. Maravilha, meus amigos. A gente está chegando para o final de um bate-papo. Ficaríamos hora aqui, entendeu? Sim. E no final eu sempre gosto de pedir uns 5 minutinhos de cada um. O que vocês têm para falar hoje pro pessoal de casa? Porque a gente tem, né? A gente vai pegando um assunto, vai falando de um e outro. E essa dica final sempre fica. A pessoa, ela analisa, ela reflete. E eu sei que eu já recebi várias mensagens, até agradeço o pessoal de casa que está acompanhando, que está mandando mensagem, que tem feito uma diferença na vida deles. Então eu vou fazer esse processo hoje, começando com o nosso convidado, para você poder passar uma dica para o pessoal de casa, em cima disso que nós falamos, em cima da mentalidade, dos hábitos, da melhora de qualidade de vida, para que eles possam refletir um pouquinho também com seu ponto de vista. Que legal. Olha, eu puxando uma sardinha pra gente, o podcast foi muito bom. Muito bom. Gostaria, assim, realmente continuar falando aqui. E eu tenho certeza que a pessoa que estiver ouvindo, acompanhando, assim, vale a pena ouvir com atenção, estar presente, porque a gente falou muita coisa. Sim. E acabou agregando muito conhecimento, acho que insights, ideias, ou pelo menos aquela motivação, sabe? Pelo menos para começar. Sim. Como a gente falou muita coisa, acho que eu vou me prender no que foi, que eu acredito que é o início de tudo, como eu falei, que é essa questão do autoconhecimento, sabe? Muitas pessoas têm projetos, têm sonhos, têm motivações, e às vezes ela começa, ela para, ela sente com medo, uma hora tem coragem, não tem. Então, assim, quando a pessoa, não vou falar dominar, mas quando ela se propõe a se conhecer, ela sim vai saber onde estão as suas virtudes, onde estão os seus valores, onde estão as suas forças, onde estão as suas carências, onde estão as suas fraquezas, aquilo que precisa melhorar, porque é se conhecendo que de fato você vai saber onde é que você consegue ir, como você consegue ir. E não tenha medo de pedir ajuda, de buscar alguém. Não espere estar, não, tô doente, aí sim vou procurar um médico. Não, você não precisa estar tô doente, agora depressivo, vou buscar um psicólogo. Não, busca alguém que vai te levar, vai te colocar para dar os próximos passos, que vai te guiar, que vai junto com você. E isso é uma coisa natural do ser humano, sabe? Acho que é a coisa mais sincera que uma pessoa pode falar preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E não porque tá doente, não porque tá mal. Preciso de ajuda porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero avançar nesse projeto, eu quero seguir nesse caminho, eu quero me conectar espiritualmente, quero me conectar emocionalmente, quero me relacionar melhor. Busca as pessoas que tenha valor para compartilhar com isso. Se você quer uma conexão espiritual, busca as pessoas que vão te levar para a conexão espiritual. Se você quer desenvolver profissionalmente, se conecte com uma pessoa que vai te ajudar nisso. Então, para mim, assim, é esse autoconhecimento para você saber quem você é, quem você foi e onde você quer chegar. Fantástico. Se reunir com pessoas melhores, né? Claro. Nossa, Sempre. nossa, Diz que se a gente tiver... Tem uma frase interessante que fala o seguinte: se você for o melhor que estiver sentado à mesa, você está na mesa errada.
né? Então a Verdade. gente tem que estar na mesa, não aqui no caso aqui, mas na mesa da vida, né? A gente tem que estar sempre com pessoas melhores ou pessoas, né, que consigam, né, somar as ideias, né? Sim. E a reflexão da semana? Qual é o seu ponto de vista sobre hoje, Caetano? O que você fala para o pessoal de Eu- casa? eu- Qual a sua surpresa de Eu hoje? botei um stories aqui. Eu adoro a organização dele. Cada vez que ele vem, ele é surpreendente. Eu vou contar, gente. Se vocês quiserem organização, depois ele vai mostrar. Ele tem um bloco de notas ali que toda vez que ele me mostra, eu fico invejada. Eu botei aqui eu achei essa colocação aqui, eu achei bacana essa frase. Se você pode até me ajudar aqui, se tem condiz, né? Se não gosta de estudar, então estude até gostar. Se não gosta de trabalhar, então trabalhe até gostar. Se não gosta de acordar cedo, acostume-se até gostar. Isso se chama disciplina. Com disciplina, tudo se consegue. Sensacional. Eu acho que a gente precisa minha mãe dizia assim: primeiro você faz o que você precisa, para depois fazer o que você gosta. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que gosta. É legal, é bacana. Como você colocou, uma atividade paralela, né? Uhum. Isso é importante. Mas às vezes a gente tem que nos elevar, nos forçar um pouco a fazer uma coisa que a gente não gosta, que geralmente é treinar, né? O atleta não gosta de treinar, jogar. ele vai ter que jogar, mas vai ter que treinar. Porque ele vai precisar Sim. da atividade física, vai precisar da performance. O Ayrton Senna corria. Você Sim. imagina você ficar 75 voltas dentro de um carro ali, dentro de um cockpit preso, Sim. né? E ele performava muito bem, né, nisso Pô. aí. Então, assim, eu acho que a gente muitas vezes precisa também se impor a alguns sacrifícios, né? Para a gente conseguir alguma coisa. Porque tem as alegrias, tem as vitórias, tudo, mas tem sempre as dificuldades, né? E você falou muito bem sobre isso. Porque ninguém sabe o que está por trás de uma vitória, de uma medalha, né? De um campeonato, de um treino bem sucedido. O cara bateu uma falta ali, ninguém sabe quantas vezes o cara treinou aquela falta, né? Então, a mensagem aqui é essa. A gente ficar entre o que gosta e o que não gosta, mas que tudo vai fazer parte de um todo que vai trazer a vitória. Perfeito. A disciplina é sensacional. Vamos falar do seu ponto de vista? Vamos falar para o pessoal de casa para refletir um pouco? O que você diz para eles, Austin? Eu vou me conter ao tema mentalidade. Quando a gente fala de qualquer estrutura que seja autoconhecimento, é uma autoobservação também. Também uma mentalidade, ou parte da mentalidade, onde a pessoa vai se observando e observando o mundo à sua volta, estudando, que ajuda o processo, e se aprimorando. Hábito tem a ver com mentalidade, ou uma mentalidade está acostumado a lidar com mudanças e adaptação. Então, a mentalidade, ela tem todos os aspectos das dimensões da vida. É uma cola que vai sobrando essas dimensões e vai dando realmente um crescimento melhor para a pessoa. Então, que as pessoas se atentem à mentalidade, sim, que elas se preocupem com isso, sim, e que elas venham trabalhando isso. Isso para quem quer realmente crescer, ir além, construir algo novo. E para cada etapa da sua vida, que talvez vai ter que vir a ter mentalidades novas, agregar algo à sua mentalidade. E é sempre uma reticência, tá? É uma continuidade, um construto, um crescimento. Não é conseguir a mentalidade, parei. A não ser que você queira se estagnar ali, né? Sim. Legal. Gente, vocês estão em casa. Obrigada por ter ficado com a gente esse tempo. Obrigada aos nossos convidados. Obrigada, equipe. Eu quero que vocês pensem o seguinte: ser atleta na vida da gente não é ser só um esportista de campo, não é só ser um boxeador, um ciclista. Todos nós carregamos dentro de nós um sonho, uma meta, um objetivo. Fazer alta performance é nos tornarmos melhor. Então, quando a gente traz um convidado com esse grau de conhecimento, com esse grau de desenvolvimento com as pessoas, é para que você seja o seu melhor atleta, seja o seu vencedor, para que você, em cada amanhecer, você possa pensar: o que eu tirei de bom do mais que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso, às vezes, ouvir uma música mais leve e me dedicar melhor numa atividade física? Hoje eu posso ser grata pelas pessoas que estão comigo? Hoje eu posso motivar mais os meus filhos no esporte? Posso motivar o meu marido a pensar diferente? Hoje eu posso conversar com alguém no trabalho, na rua, e posso falar: poxa, que legal, você já ouviu falar sobre mentalidade? Sobre crescimento? Sobre escolhas de vida?
E o que a gente veio mostrar para vocês aqui foi isso hoje. A gente veio mostrar que a mentalidade, que a busca, ela vai te levar ao sucesso, ao seu próximo nível, ao seu próximo passo. Ninguém aqui está falando que vai ser fácil. Ninguém está falando para você desistir. Ninguém está falando para você concordar com a mesmice. Nós estamos te falando que em algum momento, nós que estamos sentados aqui, nós fizemos uso disso para chegar num outro patamar da vida da gente. Nós validamos os nossos métodos e o que a gente fala na prática. Nós estudamos para chegar aqui depois de ter sido validado. Puder ter aprendido antes, tá, gente? Mas infelizmente comigo em especial não foi assim. E eu ouso dizer que os meus amigos de bancada também não, entendeu? Então você tem uma chance. Tem uma chance não só através do Mais, através do Caio, Caetano e entre diversas outras pessoas, o Washington está aqui também, de vocês tentarem abrir a mente, expandir o coração para um novo olhar sobre a vida. E eu não vou cansar de dizer isso para vocês. Se você está olhando para o livro Como se ler pássaros, como se observar pássaro, tenta olhar para o lado. A janela da vida está ali, para você expandir a sua mente, para você buscar conhecimento. E a gente está aqui para isso. Cada semana um tema diferente, cada semana uma proposta nova. E eu te peço para comentar, seguir, falar. E a gente traz para você aqui o nosso próximo tema, na próxima semana, para que a gente possa cada vez mais agregar valor e levar reflexão para o mundo de vocês e expandir o universo ao nosso redor. Um grande abraço e até semana que vem.